Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Entre Faixas Preta. E no episódio de hoje eu vou contar um pouco da minha história. Vamos começar pelo meu início na jornada do jiu-jitsu, né? Como eu conheci o jiu-jitsu, como que foi esse meu primeiro contato com o jiu-jitsu, a famosa faixa branca, como foi a minha introdução na faixa branca, né? Tem aqui a faixa branca, essa faixa aqui ela já tem mais de 10 anos, né? Eu conheci o jiu-jitsu através de um colega de trabalho que um dia me apresentou e convidou eu para ir fazer uma aula experimental na academia que ele treinava, que era uma academia próximo ao nosso trabalho lá, né? E eu, sem saber o que era jiu-jitsu, eu aceitei esse desafio e falei, não, vamos lá então. Foi eu e mais um outro colega, fomos em 3, e foi quando eu fiz a minha primeira aula de jiu-jitsu. E o que me fascinou desde o começo do jiu-jitsu foi a amizade, né, que a gente constrói dentro dessa arte suave que é maravilhosa, né? Então, para você começar a fazer jiu-jitsu, você que não faz ainda e que pretende fazer, tem uma série de coisas que você tem que ter para você começar a treinar, né? Então, um exemplo é o kimono. Você precisa de um kimono, você precisa de uma faixa. E nesse primeiro convite eu não tinha nada. Eu falei, não, mas eu não tenho a roupa para treinar. Eles falaram, não se preocupa, a gente empresta. E isso é muito comum entre os praticantes de jiu-jitsu, de um emprestar um kimono para o outro, para introduzir o colega ou amigo para fazer o esporte. E aí me emprestaram um kimono, o kimono ficou grande e tal, mas foi o kimono que eu treinei e me emprestaram essa faixa aqui. Essa faixa é uma faixa que me emprestaram, ela era grande, eu até cortei ela, porque ela era muito grande, e foi a faixa que eu treinei em toda a minha trajetória na faixa branca. E naquela primeira aula que eu tive ali, foi uma aula bem diferente para mim, uma aula que desafiou bastante assim a minha rotina, o que eu fazia, né? Porque foi uma aula totalmente complexa para mim, bem difícil, porque quando eu cheguei lá para fazer a minha primeira aula, o professor ele não mudou o treino para adaptar para mim. Eu fiz o treino igual os outros alunos ali, então eu aprendi já coisas que estavam mais avançadas, né? E aquilo, de certa forma, para quem está iniciando, ele dificulta um pouco, né? Dá uma travada na cabeça para você fazer um armlock, fazer uma outra posição que exige um pouco mais de coordenação. Mas eu fiz, e depois do aquecimento eu fiz essas posições, e daí a gente fez rola, e foi muito legal. Apanhei bastante, mas graças a Deus eu consegui voltar e continuar treinando, né? E lembro também que quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de um kimono, que eu queria muito continuar treinando, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi achar um site para comprar um kimono, que eu estava decidido a continuar a treinar e era aquilo que eu queria fazer para a vida, né? Então eu achei um site, comprei um kimono, comprei o kimono na segunda-feira, na quarta-feira chegou o kimono, e na quarta-feira eu tinha aula de volta e eu já fui com o kimono novo. Putz, foi uma sensação assim incrível, você tá vestindo um kimono, colocando uma faixa e praticando aquele esporte lá, que até hoje, praticamente 10 anos, eu não parei. E essa faixa aqui, ó, ela tem um significado especial para mim, que ela tem a assinatura do mestre Álvaro Barreto. Mestre Álvaro Barreto, ele é um dos faixa coral aí que a gente tem no mundo, né? É um cara super humilde. Foi no seminário lá, quando eu peguei essa minha faixa aqui, a faixa azul. Então eu saí da faixa branca e troquei para a faixa azul aqui. Nessa faixa azul é uma faixa já com uma qualidade melhor. A faixa branca, ela é uma faixa mole, mais desajeitada, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por ela. Então um recado que eu deixo para vocês aqui, que eu compartilho com vocês, que a faixa ela é algo muito importante. É algo que você tem que escolher quando você vai comprar uma faixa. Se você não ganhar ela, se você for comprar, compre uma faixa boa, uma faixa de qualidade, coloca teu nome, cuida da faixa. Por quê? Porque a faixa ela vai ficar pro resto da vida.
é algo que você vai guardar pro resto da vida. É diferente de uma medalha. Tudo tem valor, né? Mas uma medalha, uma hora ou outra ela vai estar... Você vai deixar ela de lado, tal, vai guardar. Agora já a faixa não. A faixa, quando você tiver 70, 80, 90 anos, você vai ter a faixa ainda. Ela vai estar guardada. Isso daqui representa muito. Essa faixa aqui, faixa branca, eu fiquei 2 anos e meio na faixa branca. Ela foi a única que me acompanhou em toda a minha trajetória de atleta como faixa branca, de praticante como faixa branca. Todos os treinos, quem estava junto comigo era ela. Kimono a gente troca, kimono fica velho e a gente joga fora, camiseta e tal. Agora a faixa não, a faixa a gente vai guardar para sempre. Essa faixa azul aqui, ó, eu tenho ela, tá escrito meu nome. E aí faixa também, quando tá escrito o nome, é mó difícil para amarrar, mó difícil mesmo. Foi nessa faixa azul aqui que eu comecei a me desafiar mais. Na faixa branca eu entrei em acho que umas 2, 3 competições. Já na faixa azul eu entrei em várias competições. Foi aonde que eu aprendi bastante mesmo sobre competições, sobre me desafiar, sobre tentar buscar um outro nível, né? Perdi bastante, ganhei bastante. Isso daqui me fez evoluir muito. As competições, aqui tem algumas medalhas dos campeonatos que eu participei. E mais importante do que as medalhas é a experiência que você tira de cada campeonato, né? Então em cada campeonato é um desafio diferente. Eu lembro que nos meus primeiros campeonatos eu entrava para lutar, eu ficava numa adrenalina assim enorme, que eu não conseguia escutar quem estava do lado de fora falando, a torcida, nem mesmo ali o juiz, ali o cenário, né? Então eu lembro que teve uma luta que eu perdi com uns 40 segundos mais ou menos. Sei que eu entrei tão nervoso, eu entrei, cumprimentei o oponente, e aí o cara me puxou para a guarda, engatou no armlock e me finalizou no armlock. E parece que começou a ficar tudo escuro, preto assim, eu não conseguia escutar quase nada, tal. E eu saí daquela luta ali, eu falei, cara, porra, eu treinei tanto, cheguei aqui e não consegui fazer nem 2% do que eu faço, do que eu sei. Sei que eu voltei para o treino e eu voltei mais motivado, mais focado, que eu queria melhorar e voltar melhor no próximo campeonato. E a minha meta para o próximo campeonato não era nem ser campeão, era ser melhor do que eu tinha ido no campeonato anterior. Então controlar minha adrenalina, fazer uma luta melhor, fazer o que eu estava fazendo na academia. Foi então que em uns 2, 3 campeonatos, eu sei que o meu primeiro campeonato que eu ganhei, que eu peguei um pódio, foi um campeonato paranaense em 2016. Eu ganhei e fiquei em 3º lugar, foi a minha primeira medalha de bronze que eu ganhei. A medalha de bronze, uma das medalhas que tem o maior valor para mim, cara, foi uma sensação incrível de ganhar uma luta, de passar de fase e de chegar na semifinal. Eu perdi a semifinal, ainda tinha bastante nervosismo, né? Mas eu lembro que aquilo ali tinha sido incrível para mim. Eu tinha quebrado uma barreira ali, a barreira daquele medo, daquela adrenalina. E dali para em diante melhorou, foi ficando melhor, fui me desenvolvendo melhor. Ganhei muitos segundos lugares, né? Então tá até aqui, ó, as medalhas de prata. Ganhei várias medalhas de prata, batia no 2º lugar. Tipo, a minha cabeça ainda ela não estava preparada, não estava com a mentalidade de campeão. Então eu estava tão empolgado de estar chegando e de estar pegando um pódio, que às vezes afinal eu não entregava 100% do que eu tinha para entregar ali. E isso tudo eu fui construindo, fui me desenvolvendo, né? Na faixa roxa também o desafio aumentou, a responsabilidade aumentou ainda mais. Cada vez que você troca de faixa, que você vai pegando uma nova faixa, vai aumentando essa tua responsabilidade. E eu fiquei bastante tempo também na faixa azul, e eu sempre ficava pensando assim, cara, mereço a faixa roxa, eu tô competindo um monte e tal. Fica alguns negócios na cabeça assim que você fica preocupado com faixa. E mais importante do que a faixa que você usa, é o que você sabe do jiu-jitsu, como você lida com o jiu-jitsu, como que você usa o jiu-jitsu dentro e fora dos tatames, né?
que você está fazendo para você merecer uma nova faixa. E essa faixa roxa, eu acredito que ela veio na hora certa. Veio na hora certa, no tempo certo. Por mais que a gente sempre fica ansioso, esperando e achando que tem que ir para o próximo nível, o professor da gente sempre sabe a hora certa para mudar a gente, para a gente ir para o próximo nível. Foi então que eu recebi essa faixa roxa aqui. E nessa faixa roxa também competi bastante. Fui competir um campeonato em Florianópolis. Florianópolis eu fiquei em segundo lugar. Acho que deve estar por aqui a medalha. Curitiba. Florianópolis, essa medalha aqui, ó. Eu sou de Curitiba. Fui para Florianópolis para competir. E lá eu fiquei em segundo lugar. Ganhei essa medalha. Foi incrível. Nesse dia eu tava com a família, tinha uns primos junto lá também. A torcida fez toda a diferença naquele dia, porque o ginásio barulhento, lotado, e eu fiz uma luta lá e com certeza eu ganhei por causa da torcida. A torcida tava muito forte lá, cara, muito forte, foi muito massa. Então, o que eu falo para vocês aí que tá começando nessa jornada aí do jiu-jitsu, tenham paciência, tenham calma, que faixa ela representa a tua jornada dentro desse esporte. Então tenha paciência, é degrau por degrau, você vai evoluir, vai conseguir conquistar. Muita gente desiste do jiu-jitsu porque jiu-jitsu é um esporte muito difícil, não é um esporte fácil. Você precisa ser muito dedicado, precisa somente de você, é você que tem que ir treinar, não é ninguém mais. Você tem que treinar, você tem que se dedicar, você tem que estudar para você conseguir evoluir. Cada vez que você vai subindo uma faixa, vai subindo a responsabilidade. Você está na faixa roxa, tem faixa branca chegando, querendo pegar você, finalizar você, superar você. Às vezes um faixa branca ele treina, tem um tempo maior para treinar do que você que trabalha, que estuda, né? Então você tem que estar sempre evoluindo para manter e conseguir ter disciplina para que as tuas técnicas, as tuas habilidades, elas continuem sendo superiores aos níveis de baixo. Não que você tem que ser melhor do que ninguém, mas você tem que ser uma pessoa, um atleta, um profissional que tenha valor ao peso da faixa que você tem, né? Em 2021 eu recebi minha faixa marrom. Depois de muitos anos eu recebi minha faixa marrom. Fiquei muito tempo na faixa roxa, né? Foi então que em dezembro de 2021 eu recebi minha faixa marrom. E quando eu peguei essa faixa marrom aqui, eu acho que muita coisa mudou mesmo do que eu sabia sobre jiu-jitsu, da responsabilidade, do peso. Eu falo assim que até a faixa roxa você tem responsabilidade, mas da marrom para frente a responsabilidade ela dobra porque você está muito próximo da faixa preta, você está a um passo de chegar onde você sempre sonhou, né? Quando você iniciou lá no jiu-jitsu, qual que era teu sonho? Quem inicia no jiu-jitsu e quer continuar com isso, o sonho da pessoa é chegar aqui, chegar na faixa preta. Mas até você chegar lá, você tem que passar por todo esse caminho aqui. E nessa faixa aqui, eu sei que eu fui muito desafiado, né? Para ser uma pessoa melhor, um atleta melhor, uma responsabilidade melhor. Foi na faixa marrom que eu comecei a dar aula num projeto para as crianças. Eu tenho um projeto que chama Joelhos no Tatame. Foi em abril de 2022 que eu comecei a dar aula no projeto Joelhos no Tatame. Então aquilo ali mudou muito a forma de como eu vejo jiu-jitsu. Além de eu estudar jiu-jitsu para mim, eu preciso estudar jiu-jitsu para ensinar para as crianças. E para ensinar para as crianças é diferente, não é igual ensinar para adultos. O jeito que você ensina, como que você tem que adaptar as técnicas, como que você tem que separar as aulas para que eles entendam. Cada um tem uma energia, tem uma disposição,
né? Então você tem que saber lidar com cada um para que todos evoluam aos poucos. E eu amadureci muito, aprendi muito com as crianças, aprendi muito nas aulas e aprendi muito na faixa marrom. Foi até que eu conquistei essa daqui, a faixa preta. Então essa história da faixa preta aqui, ela é uma história muito bacana. Desde quando eu iniciei no jiu-jitsu, né, a gente vai sempre pensando e imaginando como que é a próxima etapa, como que vai ser a próxima faixa que você vai pegar, como que você vai receber. Todas elas aqui eu recebi na academia, né, na academia, na época de graduação e tal, mas essa preta aqui foi diferente. E a gente sempre imagina, ver vídeos pela internet do pessoal sendo graduado em pódio, graduado no meio de uma aula, vários tipos de graduação, né? E a minha, eu acho, pra mim, eu acho que foi uma das mais especial que eu já vi até hoje. Porque teve um dia, lá no treino, lá na academia, o professor conversou comigo, falou assim, temos que ir lá no teu projeto fazer uma visita, levar a galera lá para fazer uma visita qualquer dia desses e tal. Eu falei, sim, professor, vamos lá. Vamos marcar de levar a galera lá pra gente fazer um treininho e tal. Daí a gente já tava com isso na cabeça, né? Aí beleza, daí teve um dia, no dia que eu fui graduado, de repente chegou o professor lá no projeto, ajeitei tudo lá para começar a aula, tava faltando uns 10 minutinhos para começar a aula, de repente chegou o professor e meu amigo lá, o Léo, para fazer o treino lá. Daí eu falei, que legal, cara, que bacana que vocês vieram aqui treinar com a gente e tal, que bacana. Daí daqui a pouco começou a chegar mais alunos, chegou mais o pessoal lá que treina comigo lá na academia, chegou umas 10, 12 pessoas lá. E aí eu tava encantado, mas tava muito feliz, porque naquele dia era a graduação das crianças, onde a gente dá um tapezinho para as crianças ali, que é a evolução deles, né? Aí eu fiz a graduação das crianças, né? A gente fez ali aquela cerimônia das crianças. E de repente o meu amigo Léo, que ele é o responsável lá pela bandeira do projeto, pegou e perguntou assim, vamos ver como é que tá, se você está ensinando bem as crianças, está ensinando certo as crianças aqui, né? Tá, eu fiquei tranquilo, tal, nem tava. Ele deu um passo para frente assim, aí perguntou para as crianças, quero saber se vocês sabem a ordem da graduação das crianças, da faixa das crianças. Daí eu lembro que as crianças começaram a responder e tal. Daí as crianças falaram depois branca, azul, roxa, marrom e preta. Daí ele perguntou assim, o que vem depois da marrom? Daí elas falaram assim, preta. Daí ele tirou a faixa de dentro assim, entregou pro professor e daí o professor me deu a faixa lá, me graduou a faixa preta naquele dia lá. Cara, pra mim foi uma coisa assim surreal. Uma coisa inesperada, eu não estava esperando mesmo, né? O professor falou umas palavras lá muito bonitas, né? A galera que estava lá, os pais que estavam lá, todo mundo que estavam lá no projeto. Então foi assim, foi algo que ficou marcado, vai ficar marcado pro resto da minha vida. A minha conquista da faixa preta não foi fácil, foi difícil. Acordei muitos dias cedo para ir treinar. Treinei cansado, treinei machucado, mas treinei sempre. Praticamente 10 anos da minha vida treinando todos os dias, né? Sem faltar nenhum treino. Não fiquei nenhum tempo parado, a não ser quando eu machuquei meu braço, fiquei uns 40 dias. Mas tirando isso, eu treinei sempre. E aí eu recebi essa faixa preta. Quando eu recebi essa faixa preta aqui, confesso que demorou uns 2 meses para cair a ficha que eu era faixa preta, que eu tinha pegado uma faixa preta. O peso que uma faixa dessa daqui tem, uma faixa preta dessa daqui tem um peso gigante, tanto dentro do jiu-jitsu quanto fora do jiu-jitsu. Para você chegar a uma faixa preta num esporte, não é para qualquer um, são poucas as pessoas que chegam e a gente tem que respeitar e valorizar muito quem chega nessa faixa aqui. E eu sei que eu comecei a treinar com a faixa preta. O primeiro treino que eu fiz com a faixa preta, parece que não era verdade, não era real. Demorou a cair a ficha. Mas hoje eu me considero um faixa preta. Eu
sei que eu mereço essa faixa, eu sei que eu estou deixando um legado para as crianças que eu estou ensinando, estou deixando um legado para quem me acompanha. Tem o meu canal lá também, o da BJJ 24 horas, onde a gente dissemina o jiu-jitsu pelo mundo cada vez mais. Tem mais de 200 milhões de visualizações os vídeos que a gente posta lá diário na página. Então a gente já ajudou muita gente a se manter no esporte, a entrar no esporte, a ter uma vida mais saudável. E a minha história era essa. Espero que vocês tenham gostado da minha história. A gente continua essa série com entrevista com outros professores e atletas faixas pretas. Eu vou estar visitando academias aqui na região de Curitiba inicialmente, conversando com professores, conhecendo a história deles, fazendo uma entrevista e trazendo aqui para vocês como é a trajetória de um faixa branca até uma faixa preta de cada um. Cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória. Espero que essa história tenha ajudado você, que possa te motivar. Se você iniciou no jiu-jitsu, parou, ou se está pensando em parar, não pare, continue, que um dia você vai chegar nessa faixa preta. E se você já chegou na faixa preta e pensou em parar ou parou, não pare. Volte e ajude quem está começando, quem está no caminho. A gente ajudando as pessoas, a gente torna um mundo melhor. Eu queria agradecer vocês e esse foi mais um episódio Entre Faixas Preta. Os